Ver se eu vou conseguir. Tá dando eco para vocês? Um Sim. pouco. Melhorou agora? Melhorou. Eu não sei Melhorou. a situação aqui pelo computador. Tá dando eco, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo. E agora, vocês me ouvem? Continua com eco. Uma coisa. Um minutinho. Estão me ouvindo agora? Acho que agora está gravando por aqui. Vamos ver. Sim, estou ouvindo. Ah, então ótimo. Então vamos oficialmente começar. Hoje a nossa aula é uma aula muito especial. É uma aula que fala sobre nós nos tornarmos companheiros eternos e nós escolhermos companheiros eternos também. Então é uma aula bem especial, ainda mais num momento que a gente, né, apesar da gente já ser casado e eu e Haroldo, mas quando a gente pensa em ter alguém para nós, quando a gente pensa na condição da vida eterna, tem tantos poréns, né, que passam pela nossa cabeça, tem tantas coisas que a gente pensa a respeito, e quando a gente está realmente gostando de alguém, quando a gente está interessado em alguém, quando a gente conhece alguém e sente que essa pessoa é para nós, a gente tem que ficar muito atento, porque muitas coisas podem se confundir na nossa mente e no nosso coração. Então, aqui em Doutrina e Convênios diz assim, ó, é essencial entrarmos no novo e eterno convênio do casamento para alcançarmos o mais alto grau do reino celestial. Então, o casamento, ele é essencial para a nossa vida, para muitas questões espirituais e para a questão do reino celeste, né, do reino celestial.
Então, é muito importante que a gente não só encontre a pessoa certa, mas que nós sejamos as pessoas certas para os nossos, né, pro nosso relacionamento, que nós sejamos o companheiro certo para a eternidade também. E isso é um grande desafio, né? Isso é um desafio que a gente, casado, a gente percebe, porque são coisas do dia a dia, são coisas dos valores pessoais que envolvem. Então, a importância de nós não só buscarmos, mas também de sermos essa pessoa ideal, né? De sermos a pessoa certa. Então, nós temos várias coisas aqui que a gente vai falar a respeito hoje. Um dos princípios que a gente vai aprender é que o casamento é fortalecido quando o marido e a mulher compartilham dos mesmos valores e interesses. Esse é um ponto essencial na nossa vida. Se nós não estivermos olhando para o mesmo ângulo, né, para o mesmo ponto, certamente a gente vai ter dificuldade no dia a dia, né? Então, nós precisamos estar alinhados em relação a valores e interesses, a coisas que a gente quer para o futuro, né? Isso faz toda a diferença, porque você sabe para onde você está caminhando com a pessoa que está ao seu lado. E é muito comum que, às vezes, casais não vejam que estão olhando para o futuro para o mesmo ponto. Isso faz muita diferença no dia a dia. Outro princípio: devemos nos preparar para sermos melhores companheiros que podemos ser. Ou seja, nós temos constantemente um crescimento e um desafio pessoal quando o assunto é o casamento, né? Porque a gente tem que se puxar a ser melhores, se puxar a, a, a crescer pessoalmente, né? Isso já dá trabalho, porque você não está nem falando de outra pessoa, você está falando de você. E isso já faz com que você saia da sua zona de conforto, pense diferente, haja diferente a cada dia. Então, aí já tem um desafio, né? Devemos buscar a confirmação do Senhor ao escolhermos o cônjuge. É sempre aquilo, né? Quando você tem a confirmação do Senhor, o seu caminho ele está mais direcionado, você está sendo guiado pelo Senhor, e isso facilita muito com que você enxergue o próximo passo do que você tem que fazer, de como será o seu futuro. A proclamação sobre a família é um guia para avaliarmos nossa atitude e o do nosso futuro cônjuge. Então, nós temos aqui na nossa igreja a proclamação à família, que é um direcionamento para as famílias, para os casais. E essa proclamação, ela deve sim ser olhada, ser vista de uma forma que te posiciona, que te dê condição de enxergar o seu caminhar, né? E o do seu cônjuge também. Então, isso vai te auxiliar em muito nas coisas que você deve aí fazer para o seu futuro. O marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos, e de cuidar um dos outros e dos filhos. Então, o casamento é a instituição onde se começa ali a união, a proteção, o conjunto, né? A construção. É uma instituição que dá a base para os filhos. Então, a importância da gente entender a nossa, a nossa, a completude da nossa participação, né? Não tem como você estar num relacionamento, estar num casamento e passar despercebido. Pelo contrário, você é 50% dele, né? E aí você precisa também olhar para o outro 50% e entender como tem sido essa participação de vocês dois. Então, eu vou perguntar para vocês aqui, uma característica do que vocês acham, né? O presidente W. Kimball coloca aqui para a gente e nos pergunta quais são as características que identifica que a gente constrói um relacionamento de um casamento feliz. Quais são as características de um casamento feliz? O que vocês acham, meninas? Nós temos várias condições, né? A condição de comunicação, um dia a dia agradável, né? Ter capacidade de estar com com os valores alinhados, ter a condição de formação, uma condição econômica, né? Uma condição social também, ter o interesse religioso alinhado, né? Aqui ele diz para gente que as divergências religiosas são as mais problemáticas e insolúveis de todas as diferenças que pode haver num casamento. Porque quando você começa numa condição que você tem uma divergência religiosa,
toda a sua estrutura de formação de valores, ela pode se comprometer. Então, quando nós temos duas condições diferentes, você pode ter completamente dois caminhos ali estruturados, um para cada pessoa. E isso difere muito quando o quesito de formação de valores de um relacionamento, de um casal, de uma família, né? Então, a divergência religiosa pode ser uma das dificuldades maiores que existe no casamento, porque é a base de uma grande estrutura. Eu lembro bem que quando eu comecei a frequentar a igreja, nós já éramos casados, eu e o Haroldo, e eu, no momento algum, quis trazê-lo para a igreja por mim. Eu falava para ele que ele tinha que ir se ele sentisse vontade de estar lá. E um dia ele disse para mim: não faz sentido eu estar em outra religião e estar com você aqui. Então eu vou com você para que a gente possa construir juntos isso. E realmente faz toda a diferença, né? Porque você tem uma dinâmica dentro de casa que é voltado para o Senhor e que é alinhado de alguma forma. Isso porque ainda assim a gente já teve algumas dificuldades com isso tudo. Imagino quem tem essa condição religiosa diferente, né? O trabalho para conseguir se estruturar é muito maior, porque é uma divergência realmente grandiosa, tá? Então, o que nós precisamos entender é que existem ali no relacionamento, naturalmente, expectativas, né? Expectativas sobre outra pessoa, expectativa de como a gente vai se relacionar, de como vai ser essa construção do dia a dia, né? E essas expectativas, quando elas são muito altas em relação ao futuro marido, ao futuro esposa, ao futuro que vocês vão construir juntos, faz com que seja impossível encontrar alguém com que você consiga ter um casamento feliz. Então, a alta expectativa, né, a alta demanda de expectativa entre vocês, entre casais, faz com que todo o restante seja comprometido, porque você acaba exigindo muito de você, muito da outra pessoa e muito do futuro. E isso é algo que é muito fácil e muito comum da gente realizar dentro das nossas condições de vida. Por quê? Porque a gente pensa no futuro, a gente planeja, a gente quer as coisas juntos e tudo mais. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão da expectativa, né? O presidente Spencer W. Kimball diz: embora todo rapaz e moça deva procurar, com toda diligência e espírito de oração, encontrar um companheiro com que a vida possa ser mais compatível e bela possível, mesmo assim, é verdade que quase qualquer bom homem e qualquer boa mulher podem ter felicidade e um casamento bem-sucedido se ambos estiverem dispostos a pagar o preço. O casamento, ele é uma construção. Então, a primeira condição é a sua disponibilidade em fazer com que realmente aconteça. Aconteça um dia a dia, aconteça um futuro bom, aconteça um bom relacionamento, né? Então, a gente tem que ter essa disposição de pagar o preço. Mas aí eu pergunto, né? O que é pagar o preço? Alguém quer comentar? Alguém quer responder? Pagar o preço é realmente saber que, de alguma forma, você vai ter uma demanda que você vai atender. Então, você precisa estar ali disposto a fazer o que precisa ser feito, a decidir o que precisa ser decidido, a agir como precisa ser feito, né? Isso muitas vezes demanda muito da gente, muita energia, muita disposição, às vezes muita mudança, né? Então, a gente precisa estar ali realmente disposto a pagar o preço, independente de qual será ele. Então, é um pouco desafiador, muitas vezes, a condição do casamento, a condição, das escolhas, né? Mas é importante que você tenha clareza do quanto você vai fazer por isso, de quanto você vai fazer por essa relação, por essa família, por essa construção de futuro, tá? Aí, seja bem-vinda, Lila, bom dia. Eu gostaria de pedir para que vocês depois leiam na página 77 uma declaração que está lá, né, que diz assim, ó, devemos buscar a confirmação do Senhor ao escolher o cônjuge, né? Ele reforça muito para a gente o quanto é importante a gente buscar essa confirmação com o Senhor. Por meio de oração, muitas vezes você faz o seu convênio com o Senhor e tem a resposta do que você deve decidir, de como deve ser isso, tá? Porque nós temos todo um direcionamento divino, né? Nós temos, então, a proclamação sobre a família, que é o guia para nós nos avaliarmos, avaliar as nossas atitudes e a atitude também do nosso cônjuge, né? Então, a proclamação à família, a confirmação com o Senhor,
todos os recursos que nós temos na igreja faz com que nós facilitemos o nosso dia a dia com uma orientação adequada espiritual, tá? Então, na proclamação, é um guia que vai fazer com que você avalie a atitude e o futuro junto desse cônjuge que você está aí escolhendo para você, que você está no processo, né? Então, o presidente diz assim, ó, nós, a primeira presidência e o Conselho dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Então, a gente tem um porquê do casamento, né? A gente sabe a importância do casamento para o nosso destino eterno. Então, a gente entende que é um desafio, muitas vezes, o nosso dia a dia, a nossa programação, a nossa organização, muitas vezes dentro de casa. E é justamente esse desafio que você precisa entender como vai ser para você e como você vai pagar o preço. Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais. O sexo, feminino ou masculino, é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Então, a gente já traz algumas características que são fundamentais, né? A condição do sexo, a condição do posicionamento homem e mulher, a condição da importância do casamento para a nossa vida eterna. Então, quando a gente entende esses princípios e a gente se posiciona diante desses princípios, a gente se sente mais fortalecido e a gente entende também o porquê de todas as coisas, tá? As ordenanças e os convênios sagrados nos templos santos permite que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Uma condição que nos impactou bastante quando nós começamos a frequentar e conhecer a igreja foi entender sobre a condição das famílias poderem ser eternas, né? E aqui nós temos esse ensinamento, nós temos essa busca, né? E nós entendemos que o casamento, a importância do casamento nesse propósito, né? Então, nós temos um direcionamento. Declaramos que o mandamento dado por Deus e a seus filhos de multiplicarem e encherem a terra continua em vigor. Então, a importância do casamento, da família, dos filhos, o quanto nós estamos aqui cumprindo um plano, né? Declaramos que Deus ordenou que os poderes sagrados da procriação sejam empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Então, nós temos critérios que ficam muito claros e direcionados para nós. Afirmamos a santidade da vida e sua importância no plano eterno de Deus. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada por nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ou seja, podemos viver diversas outras formas? A gente não está aqui para julgar, mas a gente entende que existe um caminho que vai nos direcionar para que isso seja de uma melhor forma na nossa vida, tá? E esse caminho que a proclamação da família nos direciona, a igreja também nos ensina como chegar lá, tá? Então, é através das orações, através das escrituras, da confirmação do cônjuge, através de você se melhorar para ser o melhor cônjuge, de você buscar pessoas que estejam alinhadas com você, no seu propósito, nos seus valores, né? De que você encontre a pessoa e que a gente fique não só cuidadoso, cuidadosa, mas que você tenha outros critérios além só da questão sentimental. Muitas vezes a gente se prende muito só à questão sentimental e deixa de viver outras coisas, outros propósitos maiores que o Senhor nos mostra, né? Faz sentido isso para vocês? Sim. Muito bem. Querem comentar alguma coisa? O presidente Gordon B. Hinckley ele diz assim, ó, ao olhar para o futuro, vejo pouco motivo para entusiasmar-me com relação à família nos Estados Unidos e em todo o mundo. As drogas, o álcool estão fazendo muitas vítimas e não há evidências de que isso venha a diminuir. A troca de palavras ásperas, a indiferença para com as necessidades uns dos outros, tudo parece estar piorando.
Existem muitas crianças e esposas sendo vítimas de maus tratos. Existem cada vez mais idosos sendo maltratados. Tudo isso continuará acontecendo e piorando, a menos que as pessoas reconheçam, sim, tenham a fervorosa convicção de que a família é um instrumento de Todo-Poderoso, é a criação sua, é também uma unidade básica da sociedade. Elevo a voz de advertência ao nosso povo. Prestem aqui atenção com isso, tá? Tornemo-nos por demais semelhantes ao restante da sociedade nesse assunto. É claro que existem boas famílias em toda parte. Existem, porém, um número excessivamente grande delas que está passando por dificuldades. Essa é uma enfermidade que tem cura. A receita simples e maravilhosamente eficaz é o amor. É o simples e puro amor e respeito diário. É uma planta delicada que precisa ser cuidada, mas que vale todo o esforço que lhe dedicarmos. Para terminar, vejo um maravilhoso futuro num mundo bastante incerto, se nos apegarmos a nossos valores, se edificarmos sobre o alicerce que herdamos, se formos obedientes perante o Senhor, se simplesmente vivermos o Evangelho. Seremos abençoados de modo magnífico e maravilhoso. Seremos considerados um povo incomum, que encontrou a chave para um tipo incomum de felicidade. Eu achei maravilhosa essa situação, porque isso já tá, essa situação dele já tem 25 anos. E agora, e ela é atemporal, né? Porque agora a gente vê tudo isso também acontecendo. E realmente não há uma previsibilidade das coisas no mundo mudarem, mas de nós podermos mudar o nosso mundo. Essa é a condição principal, né? Quando você vê algo que não está legal no seu dia a dia, no seu relacionamento, de você se posicionar, de você fazer melhores escolhas, né? De você ter uma pessoa que está do seu lado, que entende que você está buscando a sua melhoria para você, que você sabe que ele também está buscando melhoria para vocês, e que isso vai fazer com que vocês tenham uma construção de relacionamento e de família edificados. Isso faz toda a diferença. Marido e mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos e de cuidar um dos outros. Como vocês acham que o amor e o respeito mútuo ajudam os casais, né, marido e mulher, a se prepararem para a paternidade e maternidade, por exemplo? Como vocês acham que isso pode acontecer? Quando a gente tem essa troca, né? Quando a gente tem um parceiro que você realmente constrói juntos, a condição da maternidade, da paternidade vai ser mais uma fase, mais uma etapa que vocês vão vivenciar coisas novas e que vocês vão construir juntos também. Então, o amor, ele tem essa permissão, né? Ele tem essa condição de fazer com que estejam juntos e crescendo e construindo. Isso é maravilhoso quando você encontra esse caminho de uma forma brilhante, né? E é claro que a gente sabe das dificuldades do dia a dia, todos têm, mas quando você tem propósitos e valores grandiosos e comuns, isso se torna muito mais simples e muito mais fácil, né? Aqui tem uma frase do elder Boyd Becker, que ele diz: acredito no casamento, creio que ele é o padrão ideal para a vida humana. Sei que foi ordenado por Deus. As restrições a ele associadas visam proteger nossa felicidade. Então, entendam o casamento como se fosse uma redoma ali, que você tem uma condição de proteção, que você tem o seu espaço, que você tem condição de vivenciar com outra pessoa que está te auxiliando, né? E se você não tem a outra pessoa esse mesmo intuito, esse mesmo interesse, você já tem ali divergências. Então, criem, primeiramente para vocês, qual é a sua condição de valores pessoais, de interesse, de futuro, o que você enxerga para você, para que você tenha facilidade também de clarear isso para outra pessoa. Muitas vezes a gente não sabe nem como se posicionar, né? E isso faz grande diferença, porque às vezes você quer que outra pessoa seja diferente, mas você não sabe nem como você quer ser diferente para outra pessoa. O que você espera da outra pessoa e o que você pode ofertar, né? Então, essa Mônica, troca é muito importante. Lila, quer ô, falar? eu gosto muito do Silvério, né, e da série, eu sou suspeita de falar deles, né, tenho um grande amor por eles.
mas eu prestei atenção que alguns casamentos que o Silvério fazia, ele falava assim, em agora é a hora de só encontrarem qualidades, a hora de procurar defeitos se acabou. Porque ele fala que no relacionamento, quando você está namorando, quando vocês estão saindo, quando vocês estão conhecendo, procure todos os defeitos e vê se você é capaz de viver com esses defeitos, porque todos nós temos. Ah, ele deixa a toalha em cima da cama. Ah, não, tudo bem, eu não ligo, né? Mas para algumas pessoas isso é terrível, né? Ah, ele faz tal coisa. Não, para mim isso tá ótimo, né? Ah, ele bate na mãe dele. Não, ele vai bater em mim. Isso eu não vou suportar. E ele fala bem claro, né, porque procure os defeitos, porque com qualidades todo mundo vive, né. Então, assim, você não precisa ficar procurando qualidades na pessoa, você vai encontrar. Porque a qualidade ela é fácil de se conviver, ela vai ser clara e nítida, né. Mas procure os defeitos para ver se você é capaz de suportar esses defeitos, porque todos nós temos, né. E quando nós, né, eu falo que eu gosto de um discurso do profeta Hinckley e a esposa dele, que perguntaram como eles conseguiram ficar tanto tempo casados, eles estavam comemorando 60 anos de casado, né. E ele disse: "É porque nós somos da época em quando algo quebrava, a gente consertava e não jogava fora", né. Porque eles tiveram problemas tanto quanto a gente ou até mais por serem um líder, não sei o que lá, eles eram mais provados, eles eram mais testados, eles tinham grandes dificuldades. Mas não é os defeitos que nós temos, não é os problemas que nós temos, mas a maneira que nós reagimos a eles. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação, muito especial. E é bem isso, né? É o quanto você é capaz de suportar. E nessa condição de suportar todas as coisas, o quanto você é capaz de fazer as mudanças que você precisa fazer junto com outra pessoa. Que você possa olhar junto para o futuro e olharem para o mesmo ponto, né? E aí as coisas do dia a dia, elas podem até ser desafiadoras, mas elas perdem um pouco o peso, perdem um pouco a importância. Ele ainda diz assim, ó, sei que vivemos em época conturbada. Os problemas que temos hoje afetam muito o casamento. E de fato, né, hoje nós temos muitas condições que afetam o casamento. E na verdade, antigamente a gente via muitas condições de casamento por uma questão de obrigatoriedade, de normas sociais. Hoje em dia a gente não vê tantas essas coisas acontecerem. Porém, nós temos a visão e o conhecimento da importância do seu posicionamento real dentro de um relacionamento, para que você e o seu cônjuge fiquem bem e estejam bem, né? Porque as coisas hoje em dia, as pessoas hoje em dia não têm condição de suportar tantas coisas quanto antigamente, como a Lila disse aqui, né? Na época deles, eles quebravam, eles consertavam. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas jogam fora. Então, é importante você entender o quanto você precisa estar pronta e preparada e se melhorando a cada dia, porque hoje em dia a imposição social já não tem tanto peso quanto teve lá atrás em relação ao casamento, então precisa estar de verdade, precisa estar de coração, precisa estar de bom grado naquela relação, né? E ele ainda diz pra gente, ó, não percam a fé no casamento, mesmo que tenham passado pela infelicidade de um divórcio e estejam vivendo entre os destroços de um casamento que se desfez. Ou seja, em muitas situações você vai ter experiências que talvez não sejam tão boas, sejam experiências ruins para você, mas não perca a fé nessa instituição, né? Acredite que isso é possível. De repente você tem uma condição de fazer um resgate de uma relação, de repente você tem a condição de ter um relacionamento novo, de repente você encontra uma pessoa que tem os mesmos valores, mesmo propósito que você. Isso faz toda a diferença. Só que se você desacreditar antes, isso nem chega a acontecer, né? A importância da gente ter um posicionamento positivo diante da instituição casamento. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar, servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. Eu acho muito bacana aqui em casa, por exemplo, o Luigi já faz algum tempo que ele fala, né? Ele fala, quando eu casar, quando eu tiver meus filhos. E eu acho bacana isso, porque isso de alguma forma para ele é tão natural, tão implícito dele ver a condição do cuidar, do estar junto, né? E a criança, ela capta muito do que acontece ao seu redor.
Então, ele sabe, claro, que a gente tem nossas dificuldades, eu e o Haroldo, a gente tem as coisas que a gente tem que superar juntos, mas a condição da instituição casamento, isso é algo que você passa para quem está ao seu lado, né? E você passa para os seus filhos isso. Então, em muitas condições, o que você está vivendo, ele não vai impactar diretamente só você e seu cônjuge, ele vai impactar totalmente toda a sua posteridade, porque é como o seu filho vai receber e como o seu filho também vai transmitir isso para o futuro, né? Então, pense como que você pode criar essa condição, esse ambiente da instituição família, de você ter o seu cônjuge e de você ser o cônjuge que vai trazer melhorias e benefícios para a família, né? Para o casamento, para a instituição família, né? Muitas vezes eu vejo aqui em casa, às vezes eu cobro muito do Haroldo, né? Tem um posicionamento de que tem que ser firme, tem que ser assim, mas a gente entende o benefício daquilo para a família, e a gente entende também em muitas situações o benefício do posicionamento do seu cônjuge em relação à família. E isso é importante que você reconheça, tanto para você quanto para a instituição família como um todo, para todos que estão dentro dela, para todos que convivem com você, porque você está criando uma construção para os seus filhos também, né? Então, de que maneira, aqui ele deixa uma pergunta para a gente, de que maneira podemos prover as necessidades físicas e espirituais dos nossos filhos? Então, nós somos responsáveis pelas condições físicas, mas nós temos um grande. A gente tem uma grande interferência e responsabilidade também pelas questões espirituais dos filhos, né? Então, o casamento bem-sucedido e a família bem-sucedida, eles são estabelecidos e mantidos sobre princípios de fé, da oração, do arrependimento, da compaixão, do trabalho mútuo, das atividades juntas, né? Então, quando você cria esse ambiente, você interfere e você realmente leva isso para as crianças. Então, as crianças vão entender como que é um relacionamento saudável, como que é uma vida saudável, o que deve acontecer, como que é uma vida em comunhão e em parceria, né? Por exemplo, aqui em casa a gente divide muitas tarefas. Então, eu sei que eu posso contar com as coisas do dia a dia com o Haroldo, com a condição de cuidado das crianças, né? E isso faz muita diferença, porque ele percebe, as crianças percebem o quanto ele é presente, o quanto ele está junto, né? Então, às vezes, para a gente aqui na nossa rotina já até criou uns certos desafios, porque ele chega tarde do trabalho, as crianças querem esperar ele chegar do trabalho, então a gente tem que mudar toda a configuração aqui. Mas a participação do cônjuge, é isso que eu quero dizer. A participação do cônjuge, ela deve ser reconhecida e valorizada, porque isso vai marcar muito toda a família, né? E aí, alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Oi, Mônica, Oi, pode é a falar. Lila. Eu sou suspeita de falar, né? Eu não sou casada, né? Mas eu percebi que o relacionamento, quando a pessoa começa a namorar, quando a pessoa está junto, qualquer coisa que as pessoas fazem junto é legal, né? Mesmo quando você está lavando a louça, quando você está limpando a casa, né? E depois, quando você tem um certo tempo de relacionamento, isso vai perdendo o sabor, as pessoas deixam de dar valor de estar, né? Não de ser, de estar. Então, o relacionamento, ele se desgasta pelo fato da pessoa não sentir prazer de estar com a outra nas mínimas coisas. Então, é importante a gente entender isso, a gente valorizar cada minuto da vida, né? Eu perdi minha mãe recentemente, né? Faz 2 anos, mas para mim é muito recente. E a gente sempre deu valor em estar junto para almoçar, né? Então, assim, na minha casa, todos comemos na mesa. Então, assim, eu espero o Kelvin, se eu não estou, o Kelvin me espera, porque é um momento de prazer estar junto, né? Então, essas coisas têm que voltar a acontecer. Gostar de estar um do lado do outro pelas simples coisas, enquanto um lava, o outro guarda e vocês conversam, né? Enquanto na casa da Miraci e o Josafá é muito engraçado, né? Porque eles estão lá e tudo vira festa, né? Os meus filhos chegam aqui na minha casa, quinta-feira foi meu aniversário, e a gente fica aqui, né? Eu falo, pra gente não precisa nada. Se tiver uma coca e tiver a gente junto, vira festa. Então, assim, esse é o porquê desta vida. Esse é de estarmos juntos, não é ser, é estar.
é a gente estar lá junto um para o outro na hora da dificuldade, né? Quando eu sofri meu acidente, eu nunca vou esquecer que eu fui socorrida, a Irani foi uma das primeiras a chegar, porque ela sabia o caminho que eu fazia para trabalhar, e me acompanhou até o hospital, mas eu estava com muita dor lá dentro, tinha o que, uns 5, 10 minutos que eu tinha entrado, o Johnny invadiu o hospital lá dentro e foi parar lá na cabeceira do meu leito, e a menina falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu só queria ver minha mãe bem. Ele deixou ela tão assim, sem reação, que ela falou, tá bom, veja sua mãe, depois você sai, por favor. Porque as pessoas vê o amor um pelo outro, vê o quanto a gente se importa em estar junto, né? E a gente tem uma tradição de família. A gente tem várias com os meninos, né? Mas todo ano eu saio só com os meus 2 filhos, né? É só eu, o Johnny e o Kelvin. Para a gente estar junto, para a gente conversar, para a gente rir do nada, para a gente ter aquele momento de falar: nossa, como eu sou feliz por ter vocês. Como que um é feliz por ter o outro do lado. Então, assim, me questionei muitas vezes por várias coisas, e uma delas é: Senhor, né? Por que que eu não sou selada, né? E eu entendi, o Senhor foi bem claro para mim, porque você precisava ter 2 filhos e esses 2 filhos tinham que vir desses 2 casamentos. Então hoje eu sou muito grata ao Senhor pelos 2 filhos maravilhosos que cuidam de mim, né? Eles brincam que eles dividem a guarda, eles falam de segunda a sexta é do Kelvin, sábado e domingo de Johnny que tem que pegar a guarda. E isso é bom, é você saber, né? Tem um poema, né? Depois eu mando lá, e é um padre que fala que é assim: quem vai cuidar da gente na nossa inutilidade, né? E ele fala que enquanto somos úteis, nós somos servidores, nós podemos fazer algo, nós somos importantes, mas nós temos que estar do lado das pessoas que vai nos amar na nossa inutilidade. E ele fala bem claro, né? Quem vai pôr o padre no sol? Quem vai tirar o padre do sol? E quem vai novamente pôr o padre no sol? Porque a verdade é essa: quem vai estar no nosso lado na hora da nossa inutilidade? Então são essas pessoas que vão fazer a diferença na nossa vida. É bem verdade. E isso é uma construção, né? Essa parceria que você está dizendo, que você tem com seus filhos e que a gente precisa, né, saber construir, isso é uma construção diária, isso é uma condição que você se posiciona, em fazer para o seu futuro, com quem está ao seu lado, e a pessoa também faz, né? Quando você estava falando, eu estava lembrando, do período de doença da minha mãe. Minha mãe ficou 2 anos doente, totalmente dependente, e o quanto, o meu pai foi uma pessoa ímpar. Não temos uma pessoa que conviveu com ele que não fala do quanto ele foi capaz de cuidar dela, de estar junto dela, né? O Haroldo sempre fala: nossa, como seu pai para mim é exemplo, como seu pai me ensina, como seu pai me ensinou. Porque é justamente isso, é você construir um relacionamento onde você pode contar e onde vocês podem estar juntos, né? E a hora que um precisar, que o outro esteja ali, que o outro estará ali, né? Então, são essas condições que a gente precisa construir, porque isso não vem pronto, isso não vem, só no amor, tá? Porque as dificuldades, quando aparecem, né? Minha mãe sempre dizia: quando as dificuldades aparecem, quando bate a porta, o amor sai pela janela. Porque muitas vezes só o relacionamento, só o sentimento não é capaz de sustentar. Precisa existir uma construção, precisa existir esse caminhar, né? E é importante que a gente entenda isso ao longo da vida, ao longo do ano, ao longo do relacionamento, porque não é fácil. Muitas vezes você se prende a coisas que tiram você do seu dia a dia, tiram você da sua linha, né? Se prende à condição da toalha molhada em cima da cama, né? Eu aqui tenho uma condição também que eu me prendo muito e que no fundo ela é pequena, mas que tira você da linha, né? E que você precisa aprender a enxergar isso como uma visão mais ampla, como uma visão do todo, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente para pensar na visão do todo em relação à eternidade de uma família, de uma construção de um relacionamento, de um cônjuge, o quanto isso é grandioso e o quanto a gente precisa ser eterno, né? Pensar celestial, como a gente aprendeu recentemente com o profeta. Aqui, então, ele coloca para a gente uma condição para a gente pensar. Ele diz assim, ó, um exercício para a gente fazer, tá? Vou ler para vocês para que vocês consigam fazer por vocês. Identifiquem 2 famílias que você admira. Quem são essas 2 famílias?
Presta atenção, tem esse olhar nessas duas famílias que você identifica, que você admira. E aí você vai responder essas perguntas em relação a essas famílias. Que qualidades eles têm que contribuem para o seu sucesso e felicidade? Ou seja, quais são as qualidades dessas pessoas que de alguma forma interferem ou interferem em você, ou contribuem para você, que você de alguma forma traz esse aprendizado para você? De que maneira essas pessoas que você está tendo como referência são diferentes e de que maneira são semelhantes? Ou seja, quais são os pontos que eles divergem, quais são os pontos comuns? E como você percebe que eles lidam com isso, né? Às vezes o ponto que diverge, ele nem é tão grande, mas ele tem uma influência muito maior. Às vezes ele tem um comprometimento muito maior e que esse ponto de diferença é o ponto que tira toda a estabilidade. Então, como você vê essas duas famílias? Essa referência que você está buscando para você. Como você vê que essas famílias reagem a situações difíceis? Como que é o comprometimento deles, a parceria, o posicionamento, né? Como a Lila falou, olha, ele saiu correndo, invadiu o hospital e queria me ver bem. Como que você vê essas pessoas que são referência para você passando por esses momentos difíceis? Qual que é o posicionamento deles? Então, quando a gente pega essas 3 perguntas aqui de referência, né? 3, não, 4 perguntas de referência, a gente entende que é uma construção, né? Você vê um modelo que você pode construir para você. Não que você vá fazer igual às pessoas, mas você vai trazer o conceito para a sua realidade, para o seu relacionamento, para a sua família, para a sua condição, tá? E aí ele deixa uma sugestão, né? Que a gente faça, que os alunos entrevistem um dos casais para vocês descobrirem. Olha só, vocês escolhem aí, escolher as duas famílias e que você possa, de repente, entrevistar um desses casais, para que vocês percebam quais os traços de caráter que eles amam um no outro, né? Porque existe sempre um ponto de admiração, que esse ponto de admiração vai superar tantas outras dificuldades ou desafios que esses casais têm. Qual é uma prática regular que cada um adotou pessoalmente e que que o ajuda a ser um cônjuge melhor? Então, se você puder olhar para esses casais que são as suas referências e entender o que ele faz para ser melhor como cônjuge, pode ser numa entrevista, pode ser numa observação. Se a família for muito próxima de você, talvez você perceba isso na convivência. E aí, uma outra última pergunta que fecha com chave de ouro essa aula, né? De que modo eles fortaleceram a fé como casal? Então, quando a gente vê essa condição familiar, ou de relacionamento, ou de casal, a gente sempre sabe, né? Eu sempre falo isso, um relacionamento é 50% um, 50% outro. Se você entra no relacionamento com 30% seu, os 20% o outro vai ter que dar conta. Então, ao invés do outro entrar com 50, ele vai ter que entrar com 70. Já deu uma diferença aí, já está diferente essa sobrecarga. Porém, muitas vezes a fé nos sustenta nessa condição. E em muitas situações é exatamente isso que acontece. A gente não entra por completo ou a gente não tem outra pessoa entrando por completo fazendo a parte da outra pessoa. E em muitas situações é a fé que sustenta. E essa pergunta fecha com chave de ouro. Qual o modo, né? Qual é a forma que vocês fortaleceram a fé como casal? Então, essa pergunta, eu quero que vocês tenham clareza, não de olhar só para 2 casais que são as referências, mas sempre que possível, se faça essa pergunta, se posicione, ou até, se possível, pergunte para outras pessoas que sejam referência para você. Como que você fortalece a fé dentro da sua família, dentro do seu casamento? Porque é muito comum a gente ter essa disparidade, a gente ter essa diferença de posicionamento. Às vezes, por uma questão de pontos fortes e fracos, às vezes por uma questão de posicionamento e escolhas mesmo, né? Então, é importante que a gente aprenda com as pessoas ao nosso redor. Não que você tenha as pessoas como a sua completa referência, porque vai ser diferente, a sua realidade é diferente dos outros. Mas é importante que a gente aprenda com as pessoas ao nosso redor. As pessoas que realmente sejam referência e que estejam num posicionamento que você vê valores, que você vê a condição família, que você vê o Senhor como
o regente, né, daquela família, daquele casal. Então, olhe para as pessoas, olhe para os casais, para que você aprenda como você vai ser esse melhor cônjuge, e olhe para as pessoas com essa condição da referência, de você aprender o que ela trouxe para ela, para o relacionamento dela. Alguém gostaria de completar, falar alguma coisa a respeito de como ser um cônjuge, como escolher o seu cônjuge? Só eu que falo nessa aula. Eu fazia instituto ontem, né? Ali logo menos, né? Quando eu tinha menos de 30 anos. E eu lembro que uma vez o Bruno Fernandes, um ótimo diretor do Seminário Instituto, né? Ele foi presidente de missão do meu filho e ele estava dando uma aula, né? E ele falou sobre escolher sua esposa, escolher seu marido. E eu lembro que um líder, né? Ele era líder na estaca do Sumo Conselho. Ele era menor de 30 anos e ele era responsável por levar a gente para São Bernardo. Naquela época a gente ia para São Bernardo, né? E aí o Bruno Fernandes falou que a gente deveria orar, jejuar, buscar o conhecimento do Senhor, né? E ele falou assim: eu não acho isso. Eu vou escolher casar com quem eu quero, porque eu tenho que perguntar para o Senhor se eu vou casar com essa mulher ou com aquela mulher. Isso é ignorância. Eu que tenho que escolher, né? E aí o Bruno Fernandes falou assim, ele não discutiu, ele não debateu, mas eu lembro que ele usou uma escritura que calou a sala toda, né? Perguntai ao Senhor em todas as coisas, né? E ele disse todas. Então, assim, se você vai escolher uma pessoa para toda a sua eternidade, você acha que você não precisa perguntar ao Senhor? E a sala inteira se calou, e depois daquilo, né? Eu sempre tive essa concepção, né? O Senhor, né? Eu falo isso, né? O Senhor sabe muito melhor quem é a pessoa certa para estar do meu lado. Ele é a pessoa que sabe quem ele é, conhece realmente o coração dele, conhece quem ele é, quem ele vai ser, quem ele pode ser, conhece os princípios, atitudes. Eu só vou ver aquilo que a pessoa me permitir ver, eu só vou ver aquilo que estão à frente dos meus olhos. Então, assim, aquela aula para mim foi muito significante, né? Porque muitas vezes a gente podemos ir no mercado e perguntar, qual é a Doriana? Ah, hoje eu quero Doriana, mas com a vida para a eternidade não pode ser assim. Não posso, hoje eu quero esse, amanhã eu quero aquele, hoje eu quero azul, amanhã eu quero amarelo. É uma eternidade. A gente namora, a gente casa e a gente se sela para viver uma vida aqui e uma eternidade do outro lado do véu. Então, assim, aconselha com o Senhor em tudo que fizeres, e Ele te direcionará para o bem. Então, eu acho que essa é a frase, né, a escritura principal que direciona a vida de todos nós. Não é pro casamento, mas em tudo. Tudo que nós precisamos fazer. Muito bom, Lila, muito bom. E você falando, eu tô aqui me lembrando, né? Às vezes a pessoa pode chegar nessa aula e falar: nossa, o que tem a ver falar sobre cônjuge e uma vida produtiva? Tem tudo a ver, porque o cônjuge e a família, e você como um cônjuge, você como um parceiro dentro de uma família, você vai ter uma forte influência sobre outras pessoas e outras pessoas terão forte influência sobre você. Se essa influência de alguma forma for para você ou para outra pessoa perturbadora, você perdeu toda a condição e consciência do dia a dia, né? Quantas e quantas pessoas, eu vejo isso até no atendimento, né, no trabalho, quantas e quantas pessoas se perdem e são perdidas, vamos dizer assim, perdem seus talentos, perdem as suas habilidades, perdem a sua condição de ir além, porque se perturbam com alguma condição que nem é sua pessoal. Às vezes é do marido, às vezes é do filho, às vezes é, enfim. E é justamente nesse ponto de escolha, às vezes, a maior influência, né? A gente vê muitas mulheres, e vou falar isso porque tem sido muito comum hoje em dia. A gente vê muitas mulheres nesse movimento, né, feminista, de que elas fazem, podem todas as coisas, elas terem um sentimento de serem as heroínas e que em muitas situações elas vão salvar a vida do outro, né? Então você vê pessoas aí que são envolvidas com droga, com álcool, com coisas que não são legais e elas acham que elas vão ter o poder de. E na verdade não é isso, né? Não, o poder não é delas, o poder é do Senhor em primeiro lugar. Elas podem ter uma forte influência,
mas essa condição de vida também pode influenciá-las de uma forma negativa. E às vezes esse posicionamento da mulher, falo isso pelo, pelo histórico, né, do que a gente vê, esse posicionamento da mulher pode fazer com que, além dela não edificar-se, ela não edifica o outro e as coisas não acontecem. Ou a mesma coisa, o inverso. A gente ainda vê muitos homens com essa postura, né, de serem os machões da relação, e isso faz com que ele tenha um posicionamento que não ajuda a cônjuge, né? Não a fortaleça. E isso faz com que as duas pessoas percam. Então, a gente precisa entender que o direcionamento do Senhor, ele vai fazer toda a diferença nessas condições, nessas escolhas, né? Ele vai sim nos mostrar o caminho. Então, não deixem de buscar essa confirmação, não deixem de buscar o entendimento do quanto o Senhor tem mostrado para você o seu caminho, sendo ele positivo ou não. Às vezes o Senhor disse não e você não aceitou. E é importante que você entenda o porquê do não, né? De alguma forma ele te direcionou para isso. Então, não é uma escolha minha ou dele ou só nossa. A gente precisa sempre entender que é uma corda de três nós, né? Porque o Senhor ele vai dar o caminho, ele vai mostrar a direção. Só que às vezes a gente não quer enxergar, né? Como a Lila colocou nesse exemplo. Por que outra pessoa? Eu já tive uma pessoa muito próxima, né? Que teve dificuldade no casamento. E terminou o casamento, e aí foram questionar ela, mas por que você não buscou a sua orientação religiosa, no seu líder religioso, para poder te direcionar? Foi porque não era ele que vivia com o marido, era eu. Mas quando você foi casar, né, você buscou por eles. Então é um momento da gente entender que em muitas situações você precisa sim de um olhar, de uma direção, de alguém que esteja apoiando a instituição família, apoiando a instituição casamento, apoiando os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque o dia a dia pode ser bastante desgastante. Mas se você estiver bem amparado, bem direcionado, as coisas podem ser mais leves, mais fáceis de serem conduzidas. Certo? Alguma pergunta, comentário? Eu, Pode falar. na verdade, quero agradecer pela aula e dizer que o casamento é uma grande viagem. É uma viagem que tanto o marido quanto a mulher se permitem. A gente ir junto, a gente chora junto, a gente tropeça junto e a gente se levanta junto. E é uma permissão, todos os dias. Uma auto-permissão e uma oportunidade de humildade, de você também permitir que o outro possa ter quedas, possa ter, possa se levantar e perseverar em caminhada. Esse é o casamento. É isso mesmo, uma busca constante, né, por melhoria. Bom, obrigada pela participação de vocês, obrigada por estarem aqui nessa aula que eu achei maravilhosa de entender o conceito do quanto essa condição de sermos companheiros e trabalharmos pela nossa família influencia na nossa condição de sermos produtivos na nossa vida, né? E estamos aí já caminhando para o final desse ano, né? Então temos aí mais acho que 3 ou 4 aulas para que a gente possa falar sobre o Evangelho e uma vida produtiva. E semana que vem, então, que teremos a conferência, vou fazer a atualização dessas aulas, tá? Porque hoje seria a aula 12, então não será na nossa próxima aula. Tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. Lila, você pode fazer a última oração para nós? Posso sim, Mônica. Obrigada. Ó Deus, Pai eterno, Criador de todas as coisas aqui neste mundo terreno e nosso diretor de todas as coisas que podemos fazer espiritualmente. Pai celestial, Criador dos céus e da terra, e que nos dá a direção para podermos agir, pensar, fazer e falar. Pai celestial, obrigado pela oportunidade que temos de assistir essas aulas maravilhosas que nos edificam, nos fortalecem e fazem de nós pessoas melhores. Obrigado pelos professores que dedicam seu tempo, pelos missionários que se encontram em campo e
realmente fazem o seu papel auxiliando e buscando as pessoas eleitas aqui nesta terra. Que nós, como membros, possamos ser melhores e incentivar e ajudar os missionários, dando referências e motivos para que cada um deles possam ser batizados e encontrar a mesma felicidade que nós temos. Somos gratos pelo Senhor nos dar a oportunidade de escolher entre o certo e o errado e saber discernir entre eles. Que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e seu Filho Jesus Cristo possa ser nosso exemplo, nosso guia e nosso redentor. Pai Celestial, somos gratos pela oportunidade que temos de ir ao templo, de poder fazer as ordenanças pelos nossos antepassados, pois sem eles entraríamos no templo uma única vez, faríamos as nossas ordenanças e não mais teríamos o privilégio de deslumbrar o espírito da casa do Senhor, do templo sagrado, das orações e dos convênios feitos ali dentro daquele local. Que nós possamos cada dia mais ser gratos pelas mínimas coisas, pela oportunidade de termos uma capela, de poder adorar Deus livremente no nosso país, de não termos guerras, nem furacões e nem grandes desastres, mas que nós possamos ser dignos de tudo isso que o Senhor nos deu, vivendo num país abençoado por Deus em todas as coisas, por termos alimentos, por termos as coisas que nos são edificados. Pai Celestial, somos gratos, porque as famílias podem ser eternas. Por um dia o Senhor ter nos revelado e nos dado o plano de salvação. E sou grata por poder me selar, por poder ter filhos maravilhosos que vão estar ao meu lado, do outro lado do véu. Saber que minha mãe, meu pai, meus irmãos e toda a minha família se encontrarão novamente, pois eu sou muito abençoada com a família que eu tenho. E essas coisas pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa semana a todos, muito obrigada. E semana que vem nos veremos novamente. Tchau, tchau. Tchau.